Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos aqui para trazer uma devocional, uma reflexão bíblica. E para isso eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 10. Iremos ler do versículo 12 ao versículo 15. Deuteronômio é o quinto livro das Escrituras. Deuteronômio, capítulo 10, dos versículos 12 ao versículo 15. Com esse texto nós iremos responder uma pergunta que é: o que Deus requer de nós? Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros descendentes deles escolheu de todos os povos como hoje se vê. Então, meus queridos, esse texto ele se propõe a responder a pergunta que fizemos inicialmente: o que Deus requer de nós? Antes de responder propriamente essa pergunta, eu gostaria de fazer duas observações que chamam muito a minha atenção aqui nesse texto. Primeiro é a maneira como o autor desse texto, Moisés, ele começa esse texto no verso 12 com a expressão agora pois. Na Nova Versão Internacional, a expressão lá é e agora? Então perceba que essa expressão, ela geralmente é usada, em contextos em que depois do pregador ou depois do autor ter escrito algo que chamou a atenção do pessoal, algo importante que chamou a atenção do povo, a pergunta que fica é: e agora? O que vamos fazer? E daí? Então essa expressão nos chama a atenção porque anteriormente Moisés tinha instruído o povo e dado a lei de Deus ao povo. E diante disso a pergunta é: e agora? O que é que vamos fazer? O que é que nós temos que fazer diante disso? E a segunda coisa é exatamente uma pergunta retórica que Moisés faz. Pergunta retórica é aquela em que a resposta é óbvia. Na própria pergunta, a resposta já fica clara e nítida. E a pergunta é: que é que o Senhor requer de ti? Esse recurso é usado por Moisés para chamar a atenção de seus leitores. O que é que Deus exige de vocês? O que é que Deus pede de vocês? E aí Moisés, por meio de outra pergunta, começa a responder a pergunta que ele fez. E exatamente Moisés, aqui na resposta que ele dá, ele faz uma lista de cinco itens que Deus exige de nós, o seu povo, que está aqui na passagem bíblica. A primeira coisa que Moisés nos coloca para a gente aqui é temer ao Senhor. Essa é a primeira coisa. Temer a Deus é exatamente reverenciar a Deus, é levar Deus a sério, é respeitar o Senhor, é reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. A segunda coisa é andar. Andar aqui é a ideia de viver, é a ideia de ter um estilo de vida marcado pela palavra e pela presença de Deus. E depois Moisés diz que nós amemos o Senhor. Essa é a terceira coisa. Primeira, temer. A segunda, andar ou viver nos caminhos do Senhor. A terceira coisa é exatamente amar ao Senhor. Amar ao Senhor é ter afeição por Ele, é ter Deus na mais elevada posição da nossa vida, é fazer dele a nossa razão de viver, a razão da nossa existência, é devotar o que há de mais importante e mais íntimo do nosso ser a Ele. E depois ainda tem dois itens dessa pergunta, o que é que Deus requer de nós?
ele continua dizendo que sirvamos ao Senhor. Servir a Deus é adorá-lo, é prestar culto a Ele, é trabalhar em prol de sua obra, em prol de seu reino. E por fim Moisés diz que guardes os mandamentos do Senhor, isso é, obedeçam, pratique os mandamentos do Senhor. Interessante, quando você com as mãos, faz assim, desses 5 itens, me chama a atenção o fato de que o amor está no centro desses cinco itens. E isso nos chama a atenção porque o amor é o resumo da lei. O que Deus requer de nós é que o amemos de todo o nosso coração, como ele no capítulo 6 desse mesmo livro já falou, que devotemos a Ele a nossa adoração. Mas aí Deus diz que aquilo que o povo deveria fazer é para o bem do povo. Perceba, meus irmãos, obedecer a Deus, servir a Deus, adorar a Deus, cumprir os seus mandamentos nos faz bem. Na palavra de Deus, uma vida de felicidade, uma vida de bem-estar consiste em obedecer a palavra, em ser temente ao Senhor, não viver segundo os nossos próprios deleites e prazeres, mas viver de acordo com a palavra. Então os mandamentos eles nos foram dados para o nosso bem, para o nosso crescimento. E aí nos versos 14 e 15, o autor sagrado nos mostra pelo menos 2 motivos que nos deve levar a colocar em prática, a atender essas exigências que Deus nos faz. É interessante que aqui Moisés geralmente troca, faz uma troca da dinâmica bíblica ou da dinâmica do Evangelho, em que primeiro o Evangelho mostra quem nós somos ou o que Deus fez por nós em Cristo. E depois o Evangelho apresenta as exigências, um andar de acordo com o padrão de Deus, como uma norma de gratidão, como uma maneira de demonstrar obediência pelo que Deus fez. Veja, a nossa obediência não é para ganhar o favor de Deus. A nossa obediência é porque já alcançamos o favor de Deus. Então Moisés vai dizer agora quem Deus é e o que Ele fez por nós. E ele diz no verso 14, que os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Os céus dos céus são os mais altos céus. Moisés mostra aqui que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Todas as coisas pertencem a Ele. Deus é soberano, Deus é grande, é magnífico. E por isso que nós devemos atender às suas exigências por quem Deus é, por sua grandeza, majestade, porque nós somos criaturas e servos dele e a nós compete obedecer a esse Rei do Universo. Depois Moisés diz que, no verso 15, que Deus se afeiçoou dos pais daquela nação para amar. E a vós outros descendentes deles escolheu de todos os povos como hoje se vê. O povo deve obedecer e nós também, povo de Deus, devemos obedecer ao Senhor, porque o Senhor nos amou em Cristo, porque Ele nos atraiu com laços de amor, porque Deus se afeiçoou. Essa expressão se afeiçoar, esse verbo dá a ideia de ligar-se, dá a ideia de ter prazer. Deus se deleitou em nós, mesmo quando nós éramos pecadores, Ele nos amou e enviou seu Filho como prova de seu amor para conosco. Aquela nação não tinha nada de importante. No capítulo 7, dos versos 6 a 11, Deus demonstra que amou aquela nação não porque era uma nação grande e poderosa, mas porque o seu amor o levou exatamente a escolher aquela nação. Então, um andar em obediência ou cumprir essas 5 exigências que resumem tudo que Deus requer de nós como povo seu, exatamente é uma resposta ao que Deus fez por nós, ao fato de que Ele nos criou, de que Ele é o Rei do Universo, e ao fato de que Ele se afeiçoou por nós, de que Ele nos amou na pessoa de Cristo. Meus irmãos, como anda a sua obediência ao Senhor? Será que a sua obediência é uma obediência interior? Ela vem do coração?
Será que é uma obediência integral, completa? Você obedece a Deus em todas as áreas, em tudo aquilo que Ele requer de você? Será que é uma obediência imediata? Quando Deus pede, você não se demora em obedecer, em colocar em prática os mandamentos do Senhor? Eu queria que nessa ocasião, em que você está vendo esse vídeo, você pudesse pensar sobre o que leva você a obedecer a Deus. Será que é o amor que você tem por Ele? Ou, na verdade, o amor que primeiro Ele teve por você, como disse João, né? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E Jesus Cristo disse que aquele que o ama guardará os seus mandamentos. O que é que Deus requer de nós? É que nós temamos o seu nome. É que nós possamos andar em seus caminhos. É que nós o amemos. É que nós o sirvamos e é que nós coloquemos em prática os seus mandamentos. Eu queria que você, no dia de hoje, pudesse avaliar a sua vida, de como está a sua vida com o Senhor, de como você tem andado e se você tem colocado em prática, nas mais diferentes áreas de sua vida, aquilo que Deus exige de você. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.